Que a nossa visão seja essa, de que todos possam adorar a Ele, que todos possam se render a esse Deus que nós tivemos a oportunidade de conhecer e de adorar. Irmãos, eu quero chamar o nosso pregador da noite, e quem melhor para falar sobre a igreja missionária do que o pastor da sua igreja? Amém? Quem melhor para discorrer sobre isso do que a pessoa que visualizou tudo isso em primeiro lugar? Então eu quero chamar ele aqui à frente, por favor. E quero que nós oremos pela vida dele agora. Nós consagremos mais uma vez para que Deus o use como tantas vezes tem usado. Amém? Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos, Deus, engrandecemos o teu nome pela vida do teu servo, Senhor. Pai, abençoa ele e mais uma vez usa, Deus, de forma poderosa, de forma, Deus, grandiosa, que o teu poder, Deus, seja manifestado através da vida dele, que as palavras dele, Senhor, venham diretamente do teu trono para nossas vidas, Pai. Abra os nossos corações e nos deixa abertos àquilo que o Senhor quer falar para nós nessa noite. E que, Deus, nossas vidas, que a gente não leve a nossa vida daqui para frente da mesma forma que a gente chegou aqui, Deus, mas que seja transformado, Senhor, que seja mudado, que o teu reino, Deus, chegue através de nós. Pai, eu te louvo e eu te peço por esse servo, abençoa, Deus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, permaneçam em pé um pouquinho, vamos aproveitar esse momento e fazer a leitura do texto sagrado que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5. Nós vamos ler 11 versículos, a partir do versículo 1. Lucas, capítulo 5, versículo 1 em diante. Vamos ler esse texto. Quem encontrou o texto, diga amém. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, um dos barcos, que era o de Simão Pedro, entrando em um dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhes que afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. E amém. Eu quero pedir aqui, o pastor Carlos, conduza-nos, por favor, a mais uma oração na presença de Deus com a igreja, só para a gente entrar mesmo na graça do Senhor. Já oramos. Nós te louvamos e glorificamos o teu nome, Senhor. Sabemos que até aqui, Senhor, tu nos tem mandado palavra, não que alegre os nossos corações,
mas que confronte as nossas almas, Senhor. E creio que hoje não será diferente. Nós te louvamos, nós glorificamos o teu nome, e nesta palavra lida, nós já te agradecemos por tudo que tu vais fazer. Amém. Podem tomar os seus assentos, queridos. Eu quero iniciar lembrando a vocês um velho amigo, companheiro de sempre, muito influenciador, especialmente a mim e a esta igreja, com quem trabalhamos tantos anos e que durante quase todas as conferências missionárias, enquanto viveu, estava conosco, pastor Valdemar Carvalho. Porque uma das suas frases, muito comum, geralmente ele fazia no seu momento introdutório, era uma pergunta: quem é a igreja? E depois de muitas respostas, onde todos respondiam com expressividade, mas sempre no coletivo, nós somos a igreja, ele corrigia isso de maneira muito contundente, até que cada um tivesse a disponibilidade e a capacidade de dizer: eu sou a igreja. E é claro que ele tinha plena noção da coletividade da igreja, do corpo de Cristo, formado por muitos membros. Ele fazia isso porque ele achava que seria um desperdício de tempo ficar falando sobre a igreja, enquanto muitos membros, isoladamente, faziam suas analogias dizendo: mas eu acho que minha igreja já é assim. Eu vou até falar com o pastor para saber se é assim. Vou perguntar para o ministro de missões. Bom, pelo que eu vi lá no último culto, lá, o pastor falando, eu acho que a nossa igreja já é assim. São muitas pessoas que falam sobre missões e conhecem, aceitam os desafios, mas às vezes até se orgulha de ser membro de uma igreja missionária. Vocês se lembram que eu resisti tanto a colocar essa expressão, essa frase aqui, lá fora, porque é muito desafiador e muito confrontador para mim dizer: somos uma igreja missionária. Mas o tema de hoje, dessa conferência, bem como do sermão de hoje, é a igreja missionária. E por isso, eu escolhi o texto de Lucas capítulo 5, porque a pesca foi uma das coisas mais comuns do Evangelho. Jesus trouxe praticamente como uma simbologia. O peixe foi símbolo do cristianismo nos primeiros séculos do cristianismo, nos primeiros anos. E quando o Senhor Jesus fala de pesca, com certeza Ele está falando também da nossa colheita de almas. E foi nesse dia que Jesus transformou os discípulos pescadores em pescadores de homens. E eu quero então seguir com vocês aqui algumas lições, e eu quero que você entenda uma coisa. Baseado nessas frases que eu citei do pastor Valdemar, quando eu estiver falando qualquer coisa sobre a igreja, qualquer desafio para a igreja, não veja apenas como a igreja no coletivo, mas entenda que eu estou falando direta e exclusivamente com você. A igreja missionária que nós vamos visualizar aqui no texto de Lucas tem 3 características muito importantes. Primeiramente, ela é uma igreja desprendida e doadora. É uma igreja que se dispõe a servir. Uma igreja que coloca os seus recursos, como nós vimos há pouco, no interesse do reino de Deus. É uma igreja que não se prende nos bens materiais, nos recursos materiais. É uma igreja que enxerga acima de tudo o reino de Deus e o poder de Deus. Quando nos tornamos e quando queremos o título, e geralmente eu me lembro de tantas vezes os irmãos: vamos colocar ali uma logomarca, e eu dizia assim: calma, é muito pesado essa expressão. Mas quando nós assumimos uma frase como essa, igreja missionária, eu quero que você esteja consciente dessa responsabilidade. A segunda coisa que nós vamos ler dentro do texto é que a igreja missionária é uma igreja ousada
em avançar. Tem ousadia e coragem, porque se nós não tivermos coragem de tomar decisões duras, né? Dólares a R$5, R$5,5, R$6, despesas exorbitantemente caras, passagens aéreas, e o desafio, as enfermidades que os missionários estão sujeitos no campo, e todas as dificuldades com a cultura, com tantas coisas. Se nós não tivermos coragem, vamos ficar aqui dentro dos nossos templos, fazendo congressos, ensaiando coros, porque a maioria das nossas atividades, elas se concentram realmente nas quatro paredes. A igreja missionária, ela avança, é ousada, corajosa, vai até o alto mar, se dispõe a ir aos confins da terra. E aí, por fim, nós teremos ainda uma terceira lição. Eu sempre passo antes, que é para você visualizar, memorizar no seu entendimento. Uma terceira lição é que a igreja missionária é compartilhadora e abnegada. Nós não estamos centrados e estabelecidos em cima de um rótulo denominacional. Nós não estamos preocupados apenas com o crescimento da famigerada ADGO. Vai além disso a obra missionária. É o reino de Deus. É os confins da terra. Salvação de todos os povos, línguas, tribos e nações. Onde todos possam exaltar e glorificar e adorar o Deus dos céus. Então, uma igreja capaz de fazer renúncias, capaz de compartilhar os recursos, os bens e o sucesso do seu empreendimento e do seu trabalho. Vamos caminhar por esse caminho que nós traçamos. Uma igreja, quando o texto narra essa passagem de Jesus aqui, foi muito interessante, porque Jesus sempre, quando se reunia com qualquer grupo de pessoas, a multidão começava a crescer, e vinha um, entrava aqui, outro entrava ali, entrava aqui, e a multidão ia tomando conta, e eu fico imaginando Jesus lá na beira da praia, e até com uma certa distância, até com um certo conforto, e aquela multidão vai em cima falando, e ele vai falando, ele não tinha o recurso que eu tenho hoje, microfone, caixa de som amplificada, ele usava mais a voz, o peito, a garganta, então ele tinha que alterar o volume da voz, e aquelas pessoas chegando, e quanto mais cresce a multidão, mais o volume da voz tem que aumentar e mais pessoas querem ouvir. Por sorte, eu creio que as pessoas estavam realmente muito em silêncio, muito atenciosos para poder ouvir. Mas a multidão foi apertando, e Jesus foi recuando até, eu fico imaginando, chegar com os pés bem perto da água. Já não tinha condição de dar seguimento àquela palavra, quando ele avistou 2 barcos, então ele entrou em um dos barcos, que era o de Simão Pedro, e disse para Simão, Simão, afasta um pouco aqui, o Simão, o barqueiro, né, que naquele contexto ainda não era tão conhecido, afasta da terra um pouquinho, e ele afastou da terra, e Jesus então, provavelmente estivesse bastante cansado, assentou dentro daquele barco, e ministrou aquelas multidões do tanto que ele quis, e só depois ele disse a Simão, agora vamos dar uma voltinha ali no mar, que a gente tem algumas coisas para ver. Esse procedimento, com certeza, tem algumas lições para nós. E uma das coisas que eu quero falar sobre essa coisa de colocar à nossa disposição os bens do Senhor, eu fico imaginando o Simão Pedro. O texto diz que Simão tinha pescado a noite inteira. Nós vamos observar isso, ele tinha trabalhado a noite inteira. Você então chega a noite toda, trabalhou pescando, e no frio e no vento da noite, no meio do mar, e de repente você chega de manhãzinha frustrado, porque não pegou muita coisa, e já chega desgastado do tempo do cansaço, e você vai lavar aquelas redes, porque se você não lavar, então cria uma série de coisas, você vai lavar para guardar aquelas redes, e de repente, sem ver nem do que, alguém entra no seu barco, e pede licença, e você diz assim, peraí, mas o que que... Não, afasta um pouco da terra, porque eu quero que eu usar o seu barco aqui para esse trabalho. Eu quero só chamar a atenção de vocês uma coisa. Quantas pessoas você conhece? Donos de propriedades, de recursos, de veículos. Eu conheço pessoas que quando compram um carro novo, escreve assim no para-brisa traseiro do carro, propriedade exclusiva de Jesus. Mas se você pedir para ele levar um idoso no hospital, ele fala assim, hoje não vai dar não. Se você pedir para ele ir ali na chácara, ali no lugar meio difícil, com a lama na terra, ele vai dizer assim, mas assim, lá, estrada de chão. Se ele der carona para um irmãozinho com um guarda-chuva,
e a mulher e as crianças, e quando ele olhar assim para dentro, que ele vê aqueles pés sujos de lama, ele já vai dizer assim, eu não sei porque ele escreve propriedade de Jesus, se não está disposto a colocar os seus bens à disposição do Senhor. Porque o Simão tinha um barco, estava cansado, e talvez muitos de nós daríamos uma desculpa esfarrapadas como essa. Senhor, não leva mal não, mas eu estou cansado, eu trabalhei a noite toda aqui, eu quero ir para casa, e a gente está lavando essas redes aqui já num sufoco, e esse povo está todo mundo cansado aqui, os meus companheiros, meus funcionários estão desgastados, a gente precisa sair agora. Desculpas é o que não falta. Isso acontece no nosso contexto, quando o ministério precisa, quando diz assim, fulano de tal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas hoje, amanhã é feriado, são várias desculpas que as pessoas conseguem arrumar para não colocar-se à disposição do Senhor. Não colocamos à disposição do Senhor os nossos bens, nossos recursos, e se afastar da terra significa, aqui na minha aplicação, é apenas uma aplicação, é que quando Jesus entrou no barco dele, disse assim, eu estou usando o barco dele, ele está sob meu comando agora, ele já teve disposição de dar o barco para me usar, ele já está colocando os seus bens à minha disposição, mas eu quero uma coisinha mais de você, eu quero que você se afaste um pouco da terra, eu quero que você recue um pouco da terra. Parece que eu entendo Paulo falando em Colossenses capítulo 3, dizendo assim, se você já está ressuscitado com Cristo, então pense nas coisas de cima e não nas coisas de baixo. Pense nas coisas celestiais e não nas coisas terrenas, porque as coisas terrenas são efêmeras, as celestiais, as coisas de cima são eternas. Vamos pensar um pouco nas coisas celestiais. Quando Jesus ensinou aqui, a Sônia mencionou isso hoje, você fazer investimento na bolsa celestiais e na bolsa terrena. A bolsa terrena existe a inflação, existe as defasagens da economia, o ouro se perde nos seus valores. Alguém já houve questões que as pessoas disseram assim, o melhor investimento hoje é comprar um imóvel, o imóvel não se desvaloriza nunca. Aí você compra um imóvel no lugar mais caro que tem no país, na cidade, diz assim, agora sim eu estou com um investimento que não cai, porque imóvel não perde valor. Aí de repente acontece lá um negócio qualquer, como tipo o Césio 137, ou então uma onda de homicídio naquele lugar, e alguém diz assim, eu não quero morar lá nem de graça. Aí o tal terreno que valia milhões, passa a valer quase nada. O que o Senhor Jesus está dizendo, que qualquer investimento que você fizer aqui nessa terra, corre o risco de se corroer e defasar. Se você guarda em tecidos, a traça come. Se você guarda em ouro, os ladrões roubam. Se você compra em veículos, quantas vezes as pessoas dizem assim, o negócio é carro dá dinheiro, mas aí o ferrugem come. As coisas se corrompem nesse mundo. O único lugar que não se corrompe, a única moeda que não perde valor, chama-se almas. Quem é sábio, ganha almas. E é isso que o Senhor está nos desafiando, e é isso que Ele está nos dizendo. Coloque uma igreja missionária. Para você ser uma igreja missionária, para você ser um cristão que tem compromisso com a obra missionária, então você precisa logo pensar dessa maneira. Eu preciso colocar o que o Senhor me deu à sua disposição. E se o Senhor me deu um carro, esse carro é missionário. Se o Senhor me deu uma casa, essa casa é missionária. Se o Senhor me deu recurso, salário, esse salário é missionário. Se o Senhor colocou à disposição de minha vida, qualquer coisa, eu coloco qualquer coisa que eu tenho à disposição da obra de Deus, porque eu sou de Deus e tudo que tenho. Se eu não estou disposto a colocar os meus bens na mão do Senhor, então nem eu mesmo sou capaz de me colocar à disposição dEle. Missões não se realiza com discursos emocionantes. Eu já fui a muitas conferências missionárias. Eu sempre, quando faço essa conferência missionária, e vou fazer isso de novo hoje, eu acho que é por isso que as pessoas que trabalham com missões sempre pensam assim, acho que é melhor colocar o pastor mesmo. É que o pastor não tem papa na língua, ele vai logo chegar e vai puxar, e você quer ou não quer, você vai ou não vai, você está disposto, então pronto, então não desista. Mas eu estou acostumado a ir a conferências missionárias, onde as pessoas fazem grandes lobbies para tirar oferta, fazem grandes discursos emocionantes, vibrações, louvores extraordinários, mas que no final de tudo não tem desafio, não tem compromisso, não tem nada. E aí você pergunta assim, quantos missionários já estão enviados no campo? Não tem missionário. Por enquanto a gente está só orando, está só trabalhando e tal, etc, etc. Porque quando se trata de igreja missionária, quando se trata de investir os recursos na obra missionária, eu posso dizer para vocês uma coisa, o mesmo espírito avarento
que entra no coração de alguns membros da igreja para não serem ofertantes, nem dizimistas, nem coisa alguma, eles também às vezes entram no coração de alguns pastores para dizer assim, não, missões é muito caro, o dólar está muito alto, não temos condições de mandar. Mas se você quiser ser uma igreja missionária, o que você tem precisa estar à disposição do Senhor. Eu conheço pessoas nessa igreja que fazem aqueles negocinhos de picolézinho dentro do saquinho, que um chama de din, geladinho, não sei das contas, e faz aquele negócio ali, e vai lá para a feira vender aquele ali. E quando chega no final do mês, ele diz assim, olha, eu consegui fazer uma oferta de R$200 para missões. Eu consegui fazer isso para missões, porque missões é uma coisa assim que está no coração, precisa estar no nosso coração. E quando uma pessoa dessa está disposta a fazer isso, ela está disposta a fazer qualquer sacrifício. Aqui, quando a Sônia mencionou aqui, teve uma época que a gente não tinha o adotar mesmo. A gente usou tantos métodos, e uma hora fazia uma oferta de um jeito, outra hora fazia de outro, e uma hora fazia com as congregações. Um dia eu fiz o desafio para os pastores, e disse assim, olha, eu quero que vocês, cada congregação, essas maiores principalmente, sustente um missionário. E nós tínhamos um pastor no campo aqui, ele disse assim, eu quero sustentar uma missionária. Ele começou a sustentar a missionária, mas quando foi no dia que ele veio na reunião de obreiro, ele falou assim, olha, eu vou pedir uma coisa para o senhor. Não dá para me sustentar essa missionária, é muito cara. Naquela época me parece que era $200. É muito dinheiro. E a gente quer ajudar, mas assim, o compromisso assim sério eu não quero. Aí eu disse para ele, não tem problema, não tem problema. Faz uma coisa, você tem um culto de ceia lá, não tem? Tem. No culto de ceia, no primeiro culto de ceia do mês, quando tiver o culto de ceia, você diz assim, gente, olha, eu falei com o pastor Natanael, ele me dispensou do compromisso, não tem mais que ser $200, não tem mais que ser nada. Só tem que ser uma coisa. Hoje o culto de ceia, vamos tirar uma oferta, o que der aqui, se for R$10, ou R$100, ou R$1.000, nós vamos levar lá para a sede para sustentar a missionária. Pode ser? Aí os irmãos, aí ele falou assim, eu sabia que o senhor ia compreender, eu sabia, olha, assim tudo bem, aí está tudo tranquilo, aí meu coração fica em paz, pode ficar tranquilo que o que entrar eu trago. Aí para surpresa dele, ele chegou lá, fez esse discursozinho assim meio xoxo, e quando ele terminou, que foi contar o dinheiro, tinha mais de $200, o sustento passou do valor que ele tinha que passar mensalmente para sustentar uma missionária. Aí ele voltou aqui com o dinheiro assim meio frustrado, disse assim, rapaz, eu não vou, você não vai acreditar. Eu disse, não, como não vou acreditar? Foi mais, a oferta foi maior do que se tivesse. Eu fiquei assim, quase, para mim não fazia muita diferença. Eu falei assim, mas eu sabia disso, só que a diferença agora é que a bênção é minha, o troco fica comigo. Aí ele falou assim, eu quero a minha missionária de volta. É sua, meu filho. Continue com ela quantas vezes você quiser. Mas é uma coisa que nós precisamos aprender. O reino de Deus só tem progresso quando nós somos capazes de investir o que nós temos, o que nós somos, e fazer todo o sacrifício que for necessário. A igreja missionária precisa ser desprendida, se desvencilhar das coisas, dos interesses materiais. Porque outra coisa, lembrando sempre do pastor Valdemar, ele fazia uma pergunta assim, quem ama missões? Quem ama missões? Aí se eu perguntar aqui agora, por exemplo, quem vai levantar? Quem ama missões? Levante a mão assim, quem ama? De verdade, de coração mesmo. Se você ama, de coração, levante assim, eu amo missões. Aí quando as mãos estavam toda levantada, ele olhava assim para o povo e dizia assim, a mentira sua, você está mentindo, você não ama missões, você ama pizza, porque você gasta com pizza muito mais que o que gasta com missões. Você ama Coca-Cola, porque a Coca-Cola, você bebe muito mais Coca-Cola do que o que gasta com missões. Aí ficava todo mundo assim, com o braço mexendo assim, com a cara mexendo, os olhos sambando, sem saber o que dizer, e ele dizia assim, você ama missões, mas não investe em missões. Que amor é esse que você tem por missões? Você não investe os seus bens, onde está o tesouro do homem, está o seu coração. Então, se o sujeito não tem a capacidade de investir no reino de Deus, e ele diz com toda a boca cheia, eu amo missões, mas não tem coragem de investir na obra missionária. Ele investe na pizza, no cosmético, na beleza, na saúde, na Coca-Cola, nos passeios de fim de semana, na chácarazinha lá não sei da onde, no final de semana lá no Caldas Novas, qualquer coisa, menos em missões. Mas então, ele diz que ama missões, e Valdemar, que não tinha muita papa na língua, dizia assim, é mentira sua. E quem aqui ia dizer o contrário? Ficava todo mundo caladinho, dizendo, Jesus, tem misericórdia de mim, porque de fato ele está dizendo a verdade. É uma igreja missionária. Quem quer ser uma igreja missionária?
quem está disposto a assumir individualmente também esse desafio. Não porque eu estou dentro de uma igreja missionária, não porque eu estou na ADGO e a ADGO sustenta 30 pessoas no campo missionário. Não, eu quero, eu tenho um compromisso, eu também estou investido nisso aí. Eu também tenho a minha participação aí. Quando eu saí do Egito, eu trouxe tudo, meus filhos, minha mulher, meus filhos, meu bem, meus gados e tudo que tenho, porque eu vou adorar o Senhor, onde quer que eu esteja. Uma igreja missionária é desprendida e doadora. E aqueles irmãos, o Simão colocou o seu trabalho, a sua vida, cansado, fadigado da noite de trabalho, ele se colocou à disposição do mestre e ficou ali esperando o Senhor fazer o seu discurso. E além de tudo, ele deve ter arrumado as suas redes de qualquer jeito, ele colocou o seu barco à disposição, o Senhor fez do barco dele um púlpito, uma plataforma, usou o barco do tanto que quis, e ele ficou ali esperando sem reclamar. Porque ainda que ele não era ainda constituído um dos seus verdadeiros discípulos, ainda que ele não tinha uma experiência com Deus ainda, mas ele já estava tendo uma grande lição de vida. O que eu tenho, com certeza, está aqui à disposição do Senhor. Você está disposto a colocar o que o Senhor te deu à sua disposição? A sua casa. A sua casa está ali, não, se precisar de alguém nas conferências, eu me lembro que nós fomos, quando eu era jovem, líder de jovem dessa igreja, o Gama nem pensava ainda que um dia tivesse um hotel. Não tinha hotel, o Gama não tinha hotel. O Gama tinha, aí nós trazíamos pessoas de tudo quanto é lugar. Trazia um congresso para cá, vinha de caravana de Cristalina, de Ipameri, de Urutaí, vinha aquelas multidões de pessoas, e a gente trazia, e por incrível que pareça, esses irmãos aqui do entorno, aqui do Jardim Gá, Jardim Oriente, eles vinham para cá com a mocidade toda, dormiam tudo aqui. E eu dormiu aonde? Aí a gente colocava onde quisesse. Aí a gente saía na casa dos irmãos e disse assim: quantos você põe na sua casa? Eu ponho 5, eu ponho 2, eu ponho 3, eu ponho 5, eu ponho 2, eu ponho 3, eu ponho 10. Não, lá em casa eu tenho um salão, lá pode levar 8 pessoas para lá. Outra, não, eu só tenho um casal, posso colocar um casal lá. E daqui a pouco a gente hospedava 50, 60 pessoas, todos na casa dos irmãos. Se a gente falar isso hoje, muitas pessoas dizem assim: mas lá na minha casa? Que chato, né? Você está à disposição de ser igreja missionária? Está pronto para colocar ao dispor do Senhor o que o Senhor te deu? Porque a igreja missionária é uma igreja desprendida. É uma igreja capaz de colocar tudo que tem à disposição do mestre. Segunda coisa, a igreja missionária é uma igreja ousada em avançar. Porque quando o Senhor terminou de fazer aquele trabalho ali, então ele deve ter imaginado assim: todo trabalho merece recompensa, né? Eles cederam o barco, tiveram aquela disposição, eles merecem uma recompensazinha. Simão, pronto, o povo já foi, né? Já está todo mundo tomando seus caminhos, vamos para o mar alto. É isso mesmo? Pega o barco e toca para o alto mar. Eu fico imaginando aqueles companheiros de João ali, de Pedro, olhando para o tempo, assim, para o relógio, cansado, esfregando os olhos, mas ninguém reclamou, todo mundo avança. E quando eu chamo de mar alto, quando essa expressão mar alto aqui me chama a atenção de uma coisa. Eu não sei se você já esteve no mar alto, eu já estive no mar alto. É um lugar que você não tem segurança em nada. Você está dentro de uma lancha daquela e o mar vem com aquelas ondas terríveis jogando para cima e para baixo. E você só pensa numa coisa: aqui não tem aonde segurar. Aqui, se a gente tiver um probleminha, se o barco virar, o mar não tem cabelo, não tem garrancho para você apegar, não tem lugar onde você possa se segurar. Aqui no mar só existe uma coisa: eu preciso confiar em Deus. Muitas vezes a igreja tem que tomar atitudes tão corajosas, eu fico pensando aqui, quantas vezes nós passamos por isso. Nós aqui passamos por isso. Porque teve um ano aqui que nós mandamos 6 pessoas no final de dezembro, no final de
dezembro, mas eu acho que era dezembro, final do ano. No final do ano nós mandamos 6 pessoas de uma vez para o campo. E o pastor Valdemar trouxe uma pessoa e eu fiquei, vamos mandar. E estava tudo de boa, o dólar custava menos de R$3, R$2,75, R$2,45, R$2,25. Então, vamos embora, vamos fazer isso aqui. E era muito dinheiro, eu não tinha um recurso. Aí o Valdemar disse, não, pode ficar tranquilo. A missão tem dinheiro, você vai pagando aí do jeito que você puder. Tá bom, fizemos aí uma conta aí, davam, sei lá, uns R$10 mil aí. Não, isso aí a gente divide aí, vai pagando, está tudo resolvido. Vamos mandar os missionários, tem que mandar. E uma linda conferência missionária e os missionários foram tudo embora. Aí nós passamos no mês de janeiro, quando voltamos aqui em fevereiro, o dólar estava R$4,25. Os irmãos estavam com a mão a pessoa que trabalhava com missão estava com a mão na cabeça e dizia, e agora? Nós vamos fazer o quê? Você está preocupada? Tá, eu vou dizer só uma coisa para você. A obra é daquele que é dono do ouro e da prata. Mas pastor, o senhor já fez a conta? Nós devemos mais de R$40 mil. Nós devemos. Mas nós vamos pagar. A obra é dele. E sabe o que aconteceu durante o período que nós pagamos? Nós construímos esse templo. Valdemar chegou aqui uma vez, eu já tinha mudado para cá, eu falei, Valdemar, ainda nem terminei de te pagar. Mas a gente não tinha mais onde colocar o povo, eu cavei uns buracos aí, falei assim, vamos cavar os buracos, depois Jesus mandou o ferro. Cavamos o buraco, Jesus mandou o ferro, nós colocamos dentro do buraco. Ele mandou o cimento, nós enchemos. Aí fomos fazendo aqui, fomos fazendo ali, aí ele chegou aqui, a gente já estava congregando aqui, não tinha forno, não tinha cadeira, não tinha nada, mas nós estávamos aqui dentro. Aí ele falou assim, não, isso aqui é bênção do céu, isso aqui é potencial, pode ficar... Se existe uma coisa que eu não me preocupo com essa conta. Quando nós compramos tudo isso aqui, que está tudo aqui dentro, nós já tínhamos pago a missão e mandamos... E só para completar, nós construímos esse templo, pagamos a conta e mandamos mais 6 missionários para o campo. A obra é dele. Mas nós precisamos ter a coragem de dizer, Senhor, estou aqui, eu vou para o alto mar, eu vou para o alto mar, não importa. Olha, deixa eu dizer uma coisa, nós nunca seremos missionários trancados dentro do templo e fazendo as coisas que nós estamos acostumados a fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu não sei se você sabe, mas 90% das atividades das igrejas evangélicas no nosso país se concentram dentro dos templos. Deixa eu fazer um lembrete para você. Um coral de uma igreja consegue juntar 100 jovens todo dia, no sábado, domingo à tarde, terça-feira à noite, domingo, sábado à noite, em qualquer horário do dia, para ensaiar músicas e passar a tarde toda ensaiando. Mas se disser assim, vamos evangelizar, vem 4. Nós conseguimos reunir 100 mulheres com a maior facilidade, nós conseguimos fazer acampamento com 100, 200 homens até, se for preciso, lá no acampamento, todo mundo cantando, glorificando, tomando Coca-Cola, comendo carne assada, tomando banho de piscina, e orando e louvando a Deus, mas trancado dentro do templo. Mas se disser assim, olha meus queridos, nós temos um desafio, nós vamos entrar pelo hospital, do hospital nós vamos para a Papuda, da Papuda nós vamos sair por aí pregando o evangelho, e vamos entrar na favela, vamos entrar lá no meio dos favelados, e nós vamos pregar o evangelho, distribuir folheto, e orar pelos enfermos, e orar pelos doentes. Não aparece ninguém. Mas nós somos igreja missionária. O título é bacana, é cheio de lobby. O título é impressionante. A igreja missionária é ousada. A igreja missionária é corajosa. A igreja missionária está disposta a qualquer sacrifício, e nós precisamos obedecer às ordens do mestre de ide e pregai o evangelho nos confins da terra. Porque se você estivesse pensando que é só aqui, né? Só aqui nas redondezas aqui, é muito tranquilo acreditar, mas para você entrar no alto mar, para você entrar lá no meio do mar, no mais difícil, você tem que ter uma coisa muito especial: acreditar no cuidado de Deus. É Deus quem cuida da sua vida. É Deus quem vai te dar o sustento que você precisa. É Deus quem vai dar a provisão que você precisa. E é Deus que vai dar continuidade à obra que você precisa fazer. Tudo pertence a Ele. Se você tiver com essa consciência, eu acho que você não vai ter medo.
no ano de 2010, eu visitei o Senegal junto com o Marcelo. A Sônia não estava lá, estava na Guatemala, eu acho que naquele período, mas era a Sônia que trabalhava lá. A Sônia com a Francisca estava lá. E naquele episódio, eu vou narrar isso aqui bem rapidamente. Ela, a Sônia e a Francisca, só mulheres. Tinha um homem que liderava lá, que coordenava. Mas ele, por alguma razão lá, não sei se desconforto, por interesse, por, sei lá, algum motivo que o levou, talvez até vontade de se tornar um pouco mais independente, ele estava deixando a missão. E havia uma imaginação. Se sair um homem, a missão acaba. Porque nós somos de uma cultura muito patriarcal, além de tudo um pouco machista. Naturalmente, duas mulheres não vão fazer absolutamente nada. E talvez até o líder, um homem que pensou isso, talvez tivesse dito assim, nós vamos embora e acabou. Eu saio, ou eles me entregam para me tomar conta onde eu quiser, ou então eles fecham a porta e vão embora. Aí de repente, a Francisca me falou assim, pastor, tem uns anciãos que vieram lá das tribos lá e de outros daqui, eles querem fazer uma reunião com o senhor. Tá bom, eu vou fazer. Você sabe o que eles... Não, eles disseram que quer reunir com um pastor que veio do Brasil. Eles sabiam que nós éramos a igreja mantenedora das missionárias. E aí, nós sentamos lá, né, eles falando em Wolof, eu não entendia quase nada, mas a Francisca já estava dominando bem o idioma, estava traduzindo e falando, conversando. Aqueles senhores já bem... E no final eles disseram uma coisa. O teor da conversa deles era o seguinte. São só duas mulheres. Não tem força nenhuma na nossa nação. Mas nós estamos aqui para pedir ao Senhor que não nos tire estas mulheres. Continue com elas aqui. E nós prometemos que nós vamos escudá-las. Tudo vai parecer que somos nós que fazemos, mas nós precisamos delas. E sabe o que eu pude entender? Não importa se é homem, se é mulher, se é uma criança. Importa que o Senhor nos fez uma promessa e Ele sempre cumpre. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É o Senhor, é dEle, é Ele que dá a segurança, é Ele que está conosco o tempo todo. Quem sustenta é Ele, quem faz é Ele, quem paga a conta é Ele. Mas se você quiser acreditar nesse poder, você precisa entender isso. Que a obra de Deus, a igreja missionária tem que ter ousadia, a igreja de missionários tem que estar disposta a fazer, tem que estar acreditando no poder de Deus. Porque quando nós estávamos ali, tão pequenininhos assim, a gente pensava assim, meu Deus, uma vez um irmão perguntou assim, o que o senhor sentiu? O que foi assim que Deus fez, uma revelação, o senhor sentiu uma coisa assim para fazer, para envolver a igreja com missões? Eu falei para ele, não senti nada não, não sou muito de sentir as coisas não. Eu sou um cara que não vive sentindo muita coisa não. Eu vi na Bíblia e vi que tinha que mandar e mandei. Aí deixa eu contar uma coisa. Quando só tinha duas, olha um sacrifício para manter essas duas. Aumentou para 4. Olha o sacrifício para manter essas 4. Aumentou para 8. Oh, que sacrifício para manter esses 8. Aumentou para 12. Meu Deus, 12. É uma benção, mas no final do mês, como o Felipe falou assim, hoje são 30. E o Felipe disse assim, todo mês a gente conta as moedinhas ali. Mas tem uma coisa que eu tenho que testemunhar, que eu tenho que contar. Irmão. Pode contar a moedinha, pode fazer o que quiser, mas nunca falta. Nunca falta. Ontem o pastor que estava aqui, o pastor Batista, né, de uma igreja muito abençoada, ele falou aqui publicamente, muitas igrejas nessa pandemia fecharam, cortaram o sustento, trouxeram os missionários de volta, ou deixaram o missionário, porque não tinha condições, não é porque a igreja era ruim, porque não tinha condições, e por isso não tem condições, a igreja não está arrecadando, então morreu, acabou, traz o missionário, não vamos mandar o dinheiro, não tem como, parou! Mas o Senhor Deus, que nos ama, e que sabe da nossa paixão, Ele disse, fica quieto,
Fica quieto. Você vai contar as moedinhas. Mas os missionários estão no campo. Todos eles. A pandemia já está indo embora. Mas todos eles estão lá. E seja a honra e a glória do nome do Senhor nosso Deus. Seja para louvor da sua glória. Mas o Senhor não nos deixou. O Senhor não nos deixou. A honra é dele, a glória é dele, o poder é dele, a obra é dele e os recursos são dele. Nós só temos que fazer uma coisa: obedecer. Obedecer às suas ordens. E obedecer significa, o que o Senhor mandou fazer afinal? Olha, irmãos, nós fazemos, eu acho que Deus nos abençoou mais depois que nós deixamos de fazer tanto congresso. Aqui na igreja tinha um congresso de jovem, um congresso de adolescente, um congresso de mulher, um congresso de homem, um congresso de missões, um congresso, era tanto congresso que eu já estava todo congressado. Eu disse, eu não aguento mais. Eu até me questionava assim, será que esse povo está lendo a Bíblia? Será que esse povo está orando, está falando com Deus? Porque não é possível, termina o congresso, e ainda por cima ainda tem uma disputa, né? O congresso dos jovens esse ano foi jóia, não, das mulheres foi melhor. Não, rapaz, os homens esse ano botaram para... mas o congresso, fulano de tal, não, vamos acabar com isso. Não tem mais congresso aqui, não. Por isso que nós criamos o Celebrar é o congresso de jovem, de adolescente, de criança, de velho, de novo, de mulher, de homem, de congregação, do campo, todo mundo, é um congresso só, acabou, é um só por mês. E o outro é a conferência missionária. Na conferência missionária, a empolgação aqui não é cantar, não é convidar um cantor de fora famoso, não, a empolgação aqui é só uma coisa: nós estamos aqui para ser confrontado, nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus, nós estamos aqui para saber da nossa responsabilidade, nós estamos aqui para poder fazer valer o título que nós tivemos coragem de colocar lá naquela parede: Igreja Missionária. Porque se nós somos igreja missionária, então nós temos muita responsabilidade à nossa frente. Muita responsabilidade. Geralmente, quando se fala em mandar um missionário para o campo, quando se fala assim, vamos enviar um missionário para o campo, muita gente elogia e ora pelo vocacionado. O Senhor chamou fulano, glória a Deus, vamos orar, vamos impor as mãos, Senhor, abençoa aqui, Deus, maravilha, vai irmão, vai nessa tua força, você tem chamada, você é glória. Mas quando diz assim, irmãos, ele precisa de um sustento definitivo, decente, corajoso e mensal. Aí o povo fica calado assim, como se não tivesse nada a ver com peixe. Amém. Você é a igreja missionária? Esse é o problema de chamar o pastor para falar em igreja missionária. Essa é a consequência que tem, né? Essa é a dificuldade que tem. Podia ter chamado os companheiros aí de fora para falar sobre missões, estaríamos falando sobre as obras lá no campo, mas eu quero que você entenda que nós temos um desafio pela frente. E eu quero dizer uma coisa para vocês, eu vou lembrar porque a memória é curta, né? Mas a gente sempre costumou fazer isso. Eu disse várias vezes, eu disse nas conferências missionárias, eu disse assim, se o Senhor levantar, nós enviamos. Porque eu não dou conta de levantar missionário, irmão. Eu não dou conta de chamar um missionário, convocar e preparar e ungir, não dou conta. Quem chama é Deus. Mas a participação nossa é enviar. E aí eu disse assim, olha, pastor Valdemar, o senhor pode ficar tranquilo. Se o senhor levantar, nós vamos enviar. E o senhor levantou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem hora que eu fico pensando assim, meu irmão, como é que pode? Um sujeito está aqui numa empresa trabalhando, né? Nós tínhamos aqui um dia desse, um que era gerente de um banco e estava bem estabelecido, bem arrumado, abençoado, casa boa, a família bem estruturada e o salário bom. E aí disseram que ia dar uma promoção para ele, que ele ia ainda ser melhor ainda, ia ganhar outra, né? Ia ser um gerente de agência grande ou talvez até um diretor. E ele orando para Jesus mandar ele embora. Eu estou orando para eles me demitirem, porque eu quero ir para o campo.
eu quero ir para os confins da terra, eu quero ir para um lugar perigoso, eu quero ir para um lugar difícil, eu quero pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aí disse assim, ele falou com os companheiros dele lá e disseram assim, não, aqui você não tem chance, porque você, olha, vai mudar a diretoria geral, agora você não tem chance de ir para a rua. E ele falou, mas se tiver, põe meu nome. Aí mudou tudo, mudou o diretor lá de cima, mudou gente lá de cima, não sei das quantas, o diretor chegou e disse assim, faça um enxugamento aí, do jeito que vocês precisam, e foi de cadeia em cadeia. Aí depois chegou o outro chefe dele e falou assim, rapaz, você tem certeza que você quer ir embora? O chefe mandou fazer um enxugamento aí, eu não queria mandar você não, mas se você quiser, tiver certeza disso, eu posso pôr seu nome. Ele disse, pois põe meu nome aí. O Senhor levantou, e nós enviamos. E eu vou dizer uma coisa para você. Hoje, eu estou desafiando você de novo. Eu estou desafiando a DGO de novo. E eu estou dizendo uma coisa. Se o Senhor levantar, nós vamos enviar. Vai para o Mar Alto. Lá não tem onde se segurar. Lá não tem nada que você possa se agarrar, não. Mas é lá onde o Senhor dá a bênção. É lá no Mar Alto é onde o milagre acontece. Porque as pessoas falam, você sabe que a igreja hoje é muito criticada. Muitas pessoas dizem assim, a igreja não é mais como a igreja primitiva. Que a igreja primitiva, os irmãos oravam, Jesus curava, tá, aquela coisa toda. Cara, irmãos, eu não acendo, a gente acende o farol hoje durante o dia, porque a lei diz que tinha que acender durante o dia, mas você na sua casa, geralmente, você não fica com a lâmpada acesa durante o dia. Está tudo claro, o sol está rachando, você apaga tudo para economizar energia. Sabe onde você acende luz? É no escuro. Vai lá para os confins da terra, vai para aquela situação das mais difíceis que tem lá. Vai enfrentar as mazelas do mundo para ver se você não vai orar mais, vai dizer, Senhor, me ajuda, me honra, me socorre, me dá força. E aí o milagre acontece. É por isso que tem um Mar Alto. O Mar Alto é um lugar difícil, onde você não se segura. E Jesus lá no Mar Alto disse assim, pega a tua rede e lança no mar. Aí Pedro disse, Senhor, meu Senhor, nós passamos a noite todinha aqui. Eu sou macaco velho, a minha mão é calejada assim, não é de fazer outra coisa não, é de pesca. Sou pescador velho, ó. Tem muito ano de praia, 35 anos de praia, mais 20 de lagoa. Isso aqui comigo não tem chia. O senhor sabe que eu dou conta do negócio. Mas não tá bom aqui não. Eu passei a noite toda aqui. Mas é o Senhor que está mandando, é a tua palavra, eu obedeço a tua palavra, sob a tua palavra lançarei a rede. Aí lá vem o peixe, e vem muito peixe, e eles começam a puxar, e eles começam a puxar, tem hora que eu fico imaginando, gente, o cara joga uma rede, tudo bem que a rede eram umas redes grandes, se espalhavam, eles começam a puxar, mas a rede era muito grande, aí tinha muito peixe, mas eles começam a puxar, aí começa a jogar os peixes dentro do barco, e começa a derramar, e começa a encher, e o barco encheu de peixe, mas eles estão puxando e a rede tem peixe, não sei, tem hora que eu fico pensando assim, eu tenho uma imaginação às vezes meio evangelástica, tem hora que eu fico pensando, acho que esses peixes vinham parindo, vinha dando cria dentro, ia multiplicando. E quanto mais ele puxava, mais vinha peixe, ia puxando, e foi enchendo. E eles descobriram uma coisa, gente, não tem jeito, não vai caber dentro do barco. E aí então é onde nós entramos na terceira lição, que a igreja missionária é compartilhadora, é capaz de dividir o sucesso com o seu vizinho. Porque quando ela puxou o barco e não coube no barco, aí tinha um barquinho lá na frente, chega depressa, chega para cá, e o outro barquinho correu, e bota a vela, sopra daqui, corre para encosta depressa, encosta, e vai, joga um bocado lá, joga um pouco lá naquele, aí foi jogando, e foi enchendo, aí, acho que agora pariu mesmo, viu? Acho que pariu mesmo, porque foi enchendo, e o outro barco também ficou cheio, eu acho que eles só não encheram o terceiro barco, porque não tinha barco mais perto, o que tinha eles encheram. A Bíblia diz que os 2 barcos encheram até ficarem a pique, bem pesadinhos. E sabe o que eu entendo com isso, irmãos? É que a igreja missionária não se estabelece em cima de um rótulo.
A igreja missionária vai para o campo pregar o evangelho. De vez em quando as pessoas me perguntam, os pastores perguntam assim: você tem igreja fora? Você tem quantas congregações lá fora do país? Nenhuma. Você não tem igreja fora? Não, nenhuma. Mas eu pensei que você tinha congregação lá no México. Não tem. Nem na África, nem em lugar nenhum. Nem em lugar nenhum. Não tem congregação. As congregações se estabelecem aqui no Brasil, e assim mesmo não é nem eu que abro. Foi um acordo que eu fiz, no dia que eu assumi o trabalho aqui, eu falei para os pastores, dirigentes de congregação: se vocês quiserem abrir igreja no Brasil, vocês podem abrir quantas vocês quiserem. Congregação, vocês podem abrir quantas vocês quiserem. Eu não vou abrir nenhuma. Eu não tenho nenhuma congregação aberta por mim. No Brasil, não. Eu falei: eu vou me preocupar só com o transcultural. Porque é o que eu quero fazer. Mas vocês podem abrir quantas vocês quiserem. Muitas delas, eles abriram, se estruturaram, melhoraram e estabeleceram, e às vezes até vincularam direto conosco. Mas eu não fui lá abrir nenhuma. Mas aquele compromisso dizia assim: nós precisamos levar o evangelho onde não tem. Nós precisamos pregar lá no alto mar. Nós precisamos levar Cristo no lugar onde ninguém foi. Nós precisamos ter a ousadia de corajosamente entrar num terreno que ninguém entrou. Como sempre, vocês se lembram do lema da Kairos, Romanos 15, 20? E Paulo disse: eu me preocupei em pregar o evangelho onde Cristo ainda não tinha sido estabelecido, para não me encontrarem edificando em fundamento alheio. É muito comum no Brasil você chegar numa rua e ter 3, 4 igrejas. E certa feita eu fui convidado para pregar numa dessas igrejas, numa cidade pequena, e tinha 2 igrejas na mesma rua. Eu acho que só passava assim, um terreno, já era outra igreja. Cada uma tinha um fone daqueles na porta, e uma era azul e outra era amarela. Eu me lembro dessa cor porque cada um dizia assim: não perca nessa noite, vai ter o culto, não sei das quantas, pastor fulano de tal aqui pregando na porta amarela, parede amarela. E o outro dizia: parede azul. Esse evangelho que você quer participar dele? Pois então vou lhe dizer para você: tem quase ou mais de 3 bilhões de pessoas nos confins da terra, na janela 10/40, que não tem nenhuma igreja, nem de porta amarela, nem de porta azul, nem de porta preta, nem de porta branca, nem de porta nenhuma, esperando que qualquer uma igreja envie qualquer um missionário para dizer o quanto Jesus é maravilhoso, poderoso, excelso. E não tem rótulo, e não tem demanda, e não tem propaganda, e não tem essa história de dizer assim: isso aqui é da Batista, isso aqui é da Assembleia, isso aqui é da Presbiteriana. Não, isso aqui é do reino de Deus, isso aqui é para a glória de Deus, isso aqui é o Evangelho de Cristo transformador, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso aqui é do Espírito Santo, isso aqui é para salvar almas. Então não me importa se nós vamos chegar lá fora e vamos ter de qual denominação, não importa o nome da denominação, importa que você está encontrando pessoas, como eu já encontrei muitos deles lá transformados, que agradeceram. Eles me agradecem, eles pensam que eu sou alguma coisa, obrigado, mas pelo quê, meu irmão? Obrigado, o Senhor mandou um missionário, o Senhor mandou o irmão fulano e mandou um missionário Sônia aqui para o Peru, obrigado, porque o Senhor mandou, e porque a minha vida mudou por isso. Aí eu agradeça só a Deus, porque Deus é que é o dono de tudo. Ele é que é o enviador, Ele é que é tudo. Nós só somos aqueles que, na medida do possível, obedecemos às suas ordens. A gente queria até obedecer mais, mas parece que a falha humana não permite. Então, por isso, quando eles chegaram lá no barco, que deixaram os barcos cheios a pique, aí eles vêm para lá. Então, vai acontecer um negócio interessante agora. Os pescadores, geralmente, não sei se você já foi pescar alguma vez, eu não sou muito apaixonado pela pesca, não. Eu conheço alguns camaradas aí que eles são apaixonados pela pesca. Se eles pegarem um peixezinho de 1 palmo, eles saem doidos. Peguei. Se eles pegarem 10 peixes, meu Deus do céu, eles vão fazer um churrasco. Eu fico imaginando aqueles pescadores com 2 barcos cheios de peixe, barcos grandes.
parado lá na beira da praia. Vá, que beleza, vai fazer, agora o negócio é bem. Olha, a pesca foi show de bola, vai, maravilha, traz gente para cá e traz para cá, convida. E vem o chefe, o Zebedeu, que era o dono da empresa. Imagina aquela empolgação daqueles homens. Aí Jesus vai se retirando. E atrás dele estava vindo o Pedro, o Tiago, o João e os pescadores, que estavam deixando lá os barcos, com tudo que é peixe que tinha dentro. Porque Jesus os havia dito: olha, você não se preocupe, de agora para frente você vai ser pescador de almas. E eles estavam seguindo a Jesus. Eu fico imaginando, o Zebedeu: ei, onde é que vocês vão, rapaz? Os peixes para tratar, para tirar, o barco para descarregar, moço, vem. Não mais. Não, rapaz, olha aqui, essa pesca toda foi a melhor pesca de todo o ano, nós nunca fizemos uma dessa. Vem para cá, Jesus. Não mais. Cuida, resolva, é de vocês, faça o que quiserem. De agora em diante, eu vou seguir aquele, e vou pescar com ele. Eu vou pescar outro tipo de peixe daqui para frente, porque agora eu sou um discípulo de Jesus, eu sou missionário. Sabe o que é isso? É que quando a igreja, lá no campo missionário, quando os missionários, hoje a Sônia falou sobre o Peru, e muitos falaram, o Edmar falou sobre o Peru. No Peru hoje tem mais de 12 de igrejas fortes, abençoadas, tem um campo. Lá não tem mais missionários, nossos, nem de ninguém. Aqueles irmãos já estão independentes. Eles já estão dirigindo suas próprias igrejas, já estão constituindo eles já estão enviando missionários. O Luiz e a Daniela, o Luiz é peruano, ele está no Senegal. A Daniela, a esposa dele, o conheceu lá no Peru. Eles hoje são... Também nós temos uma parceria, nós os ajudamos no seu sustento. Ele é peruano, enviado pela igreja peruana. Eles estão enviando missionários para todo lugar, como todos nós. Os peixes ficaram lá. Os barcos ficaram lá cheios de peixe. Mas os discípulos renunciaram tudo. Porque a igreja missionária é uma igreja compartilhadora e abnegada. Isso aqui não é meu, isso aqui é do reino de Deus. Isso aqui é para a glória de Deus. Isso aqui é para o poder do Senhor nosso Deus. Isso aqui não pertence à DGO. Irmãos, os missionários não pertencem à DGO. Um dia desse eu fiz uma pergunta para os irmãos. Acabou que não foi feita a compra, né? Nós íamos comprar uma propriedade lá em Cabo Verde, porque era uma coisa assim muito extraordinária. Mas eu orei a Deus, eu falei: vocês aprovam a compra? Os irmãos disseram: não, se for preciso comprar, vamos comprar. Mas não é da igreja, não tem nome da igreja. Quando o missionário sair de lá, vai ficar lá. Não é um investimento que vocês não vão dizer assim: nós não temos propriedade. Aí os irmãos mesmo assim aprovaram, mas nós não compramos. Por que não compramos? Porque a Francisca chegou lá no Cabo Verde e eu disse para ela: olha, quando eu fui para o Senegal, Guiné-Bissau, eu vi que o Cabo Verde é um ponto muito estratégico, principalmente a capital, em praia. A gente quer descer lá no aeroporto e a gente precisou ficar procurando onde é que tinha um missionário fulano, onde é que tem fulano para ajudar a gente a pegar o visto, para entrar. Era uma situação que dependia de uma infraestrutura, de uma organização. Então você vai fazer um trabalho, já que você vai para o Cabo Verde, você vai logo para a praia. A praia é a capital de Cabo Verde. Faz logo lá, dá um jeito, fica lá perto lá, porque quando a gente precisar de sair, é mais fácil a capital chegar no interior do que o interior na capital. É assim que eu penso. Aí ela foi para lá. Aí depois ele disse: não, pastor, não deu certo comprar um negócio aqui não. Eu achei que o terreno era muito ruim, não comprou. Não, então não compra. Vamos ver o que é que acontece. Aí ela está passeando lá na rua, num lugar bonito. Sabe, acho que o missionário está num lugar assim tão precário. Vamos andar ali num lugar nobre. Vamos andar para a gente ver a rua bonita, casa bonita, né? Ela está andando lá no setor de mansões, setor de embaixada. Aí ela viu lá uma baita de uma casa imensa, vazia. Gente, que casarão! 23 cômodos. Parece que tem uns 4 suítes, tanta coisa.
E quem mora aí? Não, ninguém mora aí. Aí era a embaixada da Angola, e aí foi fechada a embaixada, e não tem mais e tal, está aí. Quem é o dono da casa? Fulano de tal. E o Senhor colocou no coração dela, vai lá pedir, vai pedir. Vai pedir, mas Senhor, nós não temos dinheiro para pagar isso não, vai lá. E ela foi, eu vou lá pedir mesmo, vou lá. Ela chegou lá e chamou lá o filho do dono lá, que o cara mora lá em Portugal, e diz, olha, é o seguinte, nós não temos dinheiro para pagar aluguel, nós não temos dinheiro para comprar casa, mas a gente podia cuidar da sua casa está vazia, ela está lá, se decompondo, se estragando, e tudo, né, acabando, e a gente pode ir lá limpar, arrumar, consertar alguma coisa, e você deixa a gente ficar lá de graça. Mas de graça, de graça. E o que vocês vão dar em troca? Nós vamos cuidar da casa. Aí o cara coçou a cabeça assim. Eu vou ligar lá com o meu pai para ver o que ele resolve. Aí ele ligou. Vocês podem ficar na casa. Aí está lá ele, o Eliseu e a Francisca lá varrendo o mundo com o casarão. Nós estamos no setor de embaixada. Nós agora, aqui não é mais embaixada da Angola, nem de Moçambique, nem sei lá onde for. Aqui agora é mais uma das embaixadas do Reino de Deus. É a embaixada da DGO? Não, é a embaixada da igreja. Sabe o que é isso? Deus é o dono, a casa é dele, o dinheiro é dele, a glória é dele, o poder é dele. Sabe qual é a única coisa que a gente tem que fazer para receber essas coisas da parte de Deus? Ter a coragem de entrar no alto mar. Eu estou parando, mas antes de eu parar, eu vou dizer uma coisa para você, para a gente concluir isso aqui. Deus nos vê apenas de duas maneiras. Quais são elas? Ou nós somos um campo missionário, ou nós somos uma base missionária. Não tem muito o que misturar, não tem mais o que programar e fazer aquela coisa. Ou somos um campo, ou somos a base. Se nós somos um campo, nós precisamos ser evangelizados. Tem alguém que precisa ser evangelizado? Jesus está aqui para salvar, libertar, transformar a sua vida numa nova criatura. Nós somos uma base? Então nós temos que trabalhar. Porque a omissão não é uma opção para a igreja vocacionada pelo Espírito Santo. Você só tem uma alternativa: obedecer, fazer a vontade do Senhor, fazer cumprir a chamada que o Senhor deu para nós, e não foi porque nós sentimos ou deixamos de sentir nada, mas porque está na Bíblia Sagrada, é uma ordem do Senhor para toda a sua igreja. Ou nós somos igreja, ou então nós somos uma organização qualquer. Mas se somos igreja, nós somos igreja missionária. Eu quero encerrar fazendo um apelo, mas como nós estamos numa conferência missionária, eu não vou fazer o apelo hoje. Se você estiver querendo aceitar Jesus também, você pode vir. A gente recebe tudo junto aqui. Mas eu quero desafiar você, hoje, a um compromisso. Isso não quer dizer que eu vou orar por você aqui e amanhã você vai para o campo. Isso é uma coisa que requer preparo, estrutura, etc. Paulo recebeu a oração de Ananias lá naquela casa, quando os olhos foram esclarecidos, passou a enxergar, e ele não saiu, tornou-se um missionário, não. 14 anos depois, o Senhor disse: chama o Paulo, agora eu preciso dele. Mas hoje eu quero começar a tocar na sua vida, mexer com você. Se você tiver alguma coisa acendendo no seu coração, dizendo assim: Senhor, eu quero ser teu, eu quero ser para a tua obra, eu quero me colocar à tua disposição, para onde o Senhor quiser, para onde o Senhor mandar. Tudo bem, sabe que eu acho que o irmão Kleber me disse isso uma coisa: eu tenho um interesse de ir para tal lugar. Ele já sabia o lugar que ele queria ir. Ele tinha até sonhado, como aqueles irmãos Gunnar Ving e Daniel Berg, que sonharam com o Pará. Ele já tinha até sonhado, já tinha no coração dele, já estava tudo certinho. Ele já sabia para onde ele ia. Mas quando ele conversou comigo, ele falou assim: pastor, no meu coração está isso aí.
No meu entendimento é isso aí, eu quero ir para lá. Mas eu quero ir para onde a igreja achar que eu preciso ir. E eu fiquei impactado com aquilo. E eu me lembrei do pastor Valdemar. Valdemar dizia assim, é missionário? Então missionário é missionário. Não quer saber se é para o Japão, se é para a China, se é para a África, não. É missionário para onde está precisando. Eu estou precisando de alguém em tal lugar. Você quer ir? Está disposto? Pois bem, tem uma chama missionária no seu coração, então você pode vir aqui à frente para receber a oração. Não venha pela empolgação não, porque eu já não gosto de fazer esse apelo. Se eu ver muita gente aqui, eu já fico assim meio desacreditado. Eu quero que você venha com convicção. Olha, pastor, eu estou aqui, mas se o senhor precisar, pode me colocar no treinamento, pode me colocar no estudo, pode me fazer isso, pode me colocar para trabalhar, pode me colocar para evangelizar na rua, para ir para a Puda, para o hospital, para qualquer lugar, e onde quer que esteja, pode me colocar dentro daquele navio lá do Logos Hope, pode me enfiar onde quiser. Eu sou servo de Deus, eu estou disposto aonde o Senhor quiser, para onde o Senhor mandar. E aí, se você tiver com esse negócio aceso no seu coração, então você venha, e se o Senhor te aprovar, e é o Senhor que confirma. Nós que enviamos, mas quem confirma é o Senhor. Se o Senhor confirmar, nós vamos enviar. Esse é o desafio. E quando você aceita esse desafio, você diz assim, Senhor, eu pertenço a Ti. Eu não quero saber onde eu vou morar, o que eu vou comer. Se eu vou comer bico de galinha, igual lá no Peru, né, Sônia? Se eu vou comer bico de galinha, ou se eu vou comer, como é, Felipe, o negócio lá, a Adriana sabe melhor, o balute, né? O balute lá, o pato, o choco, o ovo de pato com um patinho dentro, morto. Você corta o ovo no meio, o patinho está lá assim, todo partidinho assim, e você... não sei, essas coisas. Mas se você quiser... se você tiver vocação, se você tiver compromisso, se você estiver disposto a dar, porque aqui, irmão, não é uma oferta, aqui é a sua vida como oferta. Não é aqui, eu vou meter a mão no bolso aqui, porque a parte, irmão, sem dúvida alguma, a parte mais fácil de fazer missões é a contribuição. Essa é mole igual mastigar água. Tem gente que diz assim, não, mais fácil é orar. Não é mesmo, orar é difícil. Eu desafio, eu confronto, eu desafio alguém aqui que tenha coragem de dizer assim, todo dia eu oro por missões. Quem tem coragem de levantar a mão e dizer assim, eu oro todo santo dia. 5 minutos por dia eu faço, só 5. Eu oro. Levanta a mão assim se você faz pelo menos 5 minutos por dia, por missões. É fácil, mas você não faz. Sabe qual é o fácil? É a contribuição. Você vai lá na tesouraria uma vez por mês, joga lá 40 conto, 50 conto. Já fiz a minha parte. Eu sou igreja bíblica. É mole, isso é mole. Sabe qual é a parte mais difícil? É essa aqui. A minha vida. Um dia desse, o Felipe passou 3 anos e meio fora de casa. 3 anos e meio, contando com meio de treinamento, e 3 anos no Logos. Quando ele voltou para casa, ele voltou impactado, movido, transformado, coração missionário. E aí ele disse, eu quero fazer missões. Eu sou arquiteto, mas eu não vou mais ser arquiteto. Eu não vou mais trabalhar com arquitetura. Tinha portas abertas, tinha emprego, tinha projetos para fazer. Ele disse, não quero mais. Se eu fizer um projeto agora, vai ser de graça para quem não pode pagar. Não vou mais ser arquiteto. Eu vou estudar japonês e teologia. Eu quero aprender essas 2 coisas. Eu quero aprender a Bíblia, mais um pouco, e aprender a língua japonesa, porque o meu coração, por enquanto, está no Japão. Eu quero ir para o Japão. Aí a mãe dele perguntou assim, meu filho, 3 anos no Logos, e agora, no Japão, quanto tempo? Escutem isso, quanto tempo? E a resposta foi, a vida toda. Isso aqui é a vida toda. Você só vem para cá se for a vida toda. Eu vi uma história que alguém me contou um dia desse. Alguém me contou nessas ilustrações assim interessantes. Que um casal de missionário passou 50 anos no campo. 50 anos é a vida toda. Eles saíram jovens, robustos, bonitos, e voltaram quase que bengalados. E então eles vieram de navio, na 3ª classe.
crise econômica. Mas o velho vinha pensando assim, olha, eu acho que quando a gente chegar lá, vai ter uma baita festa. Capaz da igreja estar com banda de orquestra e tal, etc, etc. Ele via nessa empolgação. Quando ele chegou no navio, ele viu lá no convés, lá na entrada, lá uma banda. Ele falou para a velha, eu não falei? Olha lá. Só que a banda não era para ele. Era para alguém da primeira classe. Desceu a primeira, desceu a segunda, desceu a terceira. Não tinha ninguém. Ninguém estava esperando ele. Puxa, mas nós estamos 50 anos no campo, não tem ninguém esperando. Aí ele foi para casa. Ele ligou para um, vocês voltaram, tá? Ligou. 50 anos! Tem alguma coisa errada, mulher. Não é possível, 50 anos no campo não aconteceu nada, não tem nem, acho que nem o pastor veio para esperar pela gente aqui. O que houve? A mulher falou assim, eu vou no mercado ver se eu acho umas verduras para comer. E eu vou ficar aqui. Eu quero orar a Deus, quero falar com Deus para saber o que está acontecendo afinal. Saber por que eu estou com 50 anos, cheguei em casa e não tem ninguém. A velhinha foi no mercado e ele ficou em casa e foi orar. Quando ela voltou, ele estava assim. Ele estava entre chorando e sorrindo, ele estava assim meio balançado, quebrantado. E ela perguntou, e aí, tudo bem? Tudo. Você orou? Orei. Perguntou para Deus? Perguntei. E o que ele respondeu? Nós ainda não chegamos em casa. É a vida toda. Você quer dar a vida toda? Você só veio aqui porque é a vida toda? Se for a vida toda, vocês acabaram de ganhar um parceiro de oração. Porque nós vamos orar para Deus confirmar vossos ministérios para a vida toda. E se o Senhor confirmar, nós vamos enviar. Igreja, a DGO, não faz aquele negócio que vocês, que geralmente eu falei aqui agora no sermão, que as pessoas costumam fazer, não. Se for para manter esses irmãos aqui, sustentar ele mensalmente, casa, comida e roupa lavada, nós vamos pagar essa conta ou não vamos? Quem estiver disposto a pagar essa conta, fica em pé. Acho que já dá o sustento. Já dá o sustento. E geralmente quando o assunto é dinheiro, eu costumo dizer duas notícias, que esse pessoal diz que é uma boa e uma ruim. Eu falo primeiro a boa. A boa é, já temos o dinheiro. É boa ou não é? A ruim é, o dinheiro ainda está no bolso de vocês. Mas vai chegar. Na hora que o missionário estiver no campo, o Senhor move céu e terra, e o dinheiro chega. E a obra é feita, pertence a Ele. Porque de agora em diante você vai gravar isso. Ou somos campo ou somos base. Quem é base? Glória a Deus. Oremos então. Querido Senhor, nós estamos na Tua presença e aqui estão os Teus filhos. Desafiados, confrontados, com os corações queimando na Tua presença, para Te servirem, onde quer que seja, onde o Senhor mandar, onde o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser. Esses irmãos estão colocando na salva agora muito mais do que os valores que o Senhor tem colocado ao seu dispor, muito mais do que os seus salários, muito mais do que o seu dinheiro. Eles estão colocando na salva as suas vidas. E nós queremos que o Senhor abençoe a tua igreja e abençoe a vida deles e confirme esse chamado. E que eles sejam enviados para os confins da terra, no nome de Jesus. Que eles sejam capazes de pisar serpentes e escorpiões. Que eles sejam vencedores. Em nome de Jesus. É seu.
Eu quero finalizar esse momento nosso. Vamos cantar mais uma música e vamos adorar esse Deus que merece adoração, que merece exaltação, que merece que nós entregamos tudo o que nós temos, porque nós somos mordomos. Ele nos entregou para que nós pudéssemos ser sal da terra e luz do mundo. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, os lugares onde nós chegamos, e tudo que Deus nos concedeu, tem uma razão e um propósito muito específico. Entenda isso na sua vida. Tudo que você tem, tudo que você é, aonde você chegou, não é por acaso, não é de graça. Tem uma razão e um propósito muito específico. Vamos cantar e vamos adorar esse Deus, e vamos levar essa adoração aos povos que não conhecem ainda, aos lugares, às pessoas que estão se perdendo, que não conhecem esse Deus ainda, que elas possam adorá-lo junto conosco. Amém?